Seja bem-vindo mais uma vez. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje, mais um encontro maravilhoso com duas figuras incríveis aqui, pastor Juliano, pastor Wellington, pastores titulares da Igreja Joy em Hampton e St. Catharines. Acho que dispensa apresentações, né? Que você que está nos acompanhando já deve ter ouvido bastante falar nesses dois queridos pastores. E hoje nós vamos continuar com o nosso Joycast, nosso podcast acerca da mordomia cristã. O tema vai ser muito bom, espero que vocês gostem. E eu quero levar esse encontro de uma forma bem leve, bem tranquila. Pastores, se vocês toparem, embora eu entenda que para você que está nos ouvindo pela primeira vez, essa série de podcasts que nós estamos realizando tem como objetivo não ensinar, mas explicar para a igreja, para você que é da igreja, para você que está começando a caminhar com o Senhor agora, o que significa alguns termos, algumas questões mais teológicas que correm dentro da igreja, e nós estamos usando esse material para a nossa jornada teológica. Então fica muito à vontade para procurar os outros episódios que você não vai se arrepender. Pastores, nós iremos falar então, como eu falei, mordomia cristã, e eu quero fazer aqui um papel um pouco feio. Eu fui para o dicionário tentar ver o que é mordomia, e diz que é você conseguir algo de uma forma sem esforço. Mas eu entendo que isso, para o mundo teológico, ele tem um peso muito, muito, muito diferente. Então, o que significa ser um mordomo de Deus? Quem começa? Você ou eu? Eu posso começar. É bom estar aqui com vocês. Bom, mordomia, a gente tem a visão do mordomo, né, de Hollywood, né, o James, o empregado da casa, né? Mas a mordomia cristã é um tema central nas Escrituras e ela nos ensina que tudo que temos, Diego, tudo que nós temos, e tudo que nós somos também, né? Nossos bens, talentos, o nosso tempo, os nossos recursos, o nosso corpo, os nossos dons, a nossa família, tudo, absolutamente tudo, não nos pertence de fato. Nem o ar que nós respiramos nos pertence. Tudo pertence a Deus. Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor de toda a criação. Então, a mordomia cristã nos ensina que tudo pertence ao Senhor, tudo é dele, e algumas coisas ele colocou nas nossas mãos para nós cuidarmos, como eu disse, bens, recursos, família, corpo, tempo, seja o que for, de uma maneira que glorifique o nome dele, satisfaça a vontade dele como nosso Senhor absoluto. Maravilha. Nesse sentido, entender a mordomia cristã é você se colocar no seu lugar e ver que, de fato, Deus é criador e nós somos criatura. E entender, de fato, de que tudo que temos é um presente, é uma dádiva, e não achar... Por exemplo, a mordomia, ela começa eliminando, por exemplo, o espaço que pode haver em nós de orgulho. Eu tenho isso, eu sou isso porque estudei, ou porque... Não, Deus que é bom e que nos concedeu. Nós não temos nada, nós não somos nada. Então é você reconhecer isso. E talvez, só fazendo uma relação com a sua bela apresentação, Diego, é que mordomia seria um administrador. Talvez uma outra palavra, o que é um mordomo? É um administrador. Você está responsável por administrar bens, coisas, presentes, mas que não são seus. E nesse sentido aqui, então, nós temos um outro ponto muito interessante, que um mordomo, um administrador, ele sabe que chegará um dia que ele vai precisar prestar contas daquilo que lhe foi confiado. Exato. Isso gera um senso de compromisso, de responsabilidade enorme. Porque pelo menos eu sou assim, né? Se você me emprestar o seu carro, certamente eu vou ter um cuidado com o seu carro muito maior do que eu tenho com o meu carro. Perfeitamente. Né? Então, se com as coisas dos outros eu já lido com a mais intensa atenção e reverência, que dirá com aquilo que eu sei que é do Senhor, é de Deus, e tudo é dele. Se a gente crê em Deus, por mais que quem está ouvindo a gente, assistindo, não tenha até fé em Deus, né? Se chegar esse Joycast em alguém que nem acredita em Deus, né? Mas, enfim, se a pessoa que está acompanhando a gente acredita em Deus, e ela acredita que, por exemplo, a saúde que a gente tem vem de Deus, então tudo depende dele. Tudo depende dele, o que a gente faz tem que ser para ele. Posso ler um texto rapidinho? Por favor.
1 Coríntios 4:2. Diz assim: Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, e a palavra é mordomia, é que cada um seja achado fiel, leal na administração dos recursos, né? Isso é muito bom. Eu estava agora pensando aqui, eu assisti um dos últimos podcasts que falava sobre dons e talentos. Eu posso interpretar, então, que uma das mordomias de Deus, algo que foi me dado, o dom e o talento se encaixa nisso? E caso sim, eu não quero nem fugir muito da pauta, mas é que me veio essa reflexão. Como que eu posso, então, desenvolver isso? Como eu posso me capacitar? Como eu posso descobrir? Até porque mais tarde eu possa cumprir contas, né, com o Senhor de uma forma correta. Então, eu posso fazer essa analogia ou não? Sim. Sim, os dons, no caso, são ferramentas, são presentes, dádiva, é uma graça que nós recebemos da parte de Deus e, naturalmente, nós devemos administrar da melhor maneira possível. Agora, você perguntou como que nós vamos... Existe um jeito de identificar qual é o meu dom, então, que Deus me deu, como que eu vou ser usado para a obra do Senhor? Existe um guia prático que eu abro assim, bom, tenho 1,80 m, então eu tenho esse talento. Tem isso ou não? Seria bom, assim, um catálogo, né? Ver meu nome no catálogo. Então, se tiver, o Diego, me passe o memorando que eu ainda não recebi. Olha, eu particularmente, né, acho que duas coisas... três, vou colocar aqui três, né? De bate-pronto. A primeira é buscar no Senhor a direção, orientação, orar. No Joycast que a gente gravou sobre dons, o pastor Wellington comentou, né, da gente buscar os dons e se empenhar em tê-los, né? Mas uma segunda coisa é, o que move teu coração? Você tem paixão pelo quê? O que você gosta de fazer? Porque geralmente quem tem um dom gosta e sabe fazer. Perfeitamente. Uma determinada coisa. Então, assim, comece por aquilo que você ama fazer. Se é liderar, se é administrar, se é ensinar, se é cuidar de criança, se é cantar. Aí não basta só gostar, né? Tem que saber, né? É importante. Enfim, então acho que assim, um bom indicativo de que você tem um dom é paixão. Pelo que você tem paixão, que move teu coração. Qual é a causa que faz arder a tua alma? E a segunda coisa, o testemunho da igreja. Vou pegar aqui o caso da música, né? Eu falo, eu gosto de cantar, mas na hora que eu abro minha boca, a igreja fica vazia, ninguém aguenta me ouvir. Então, eu não tenho o testemunho da igreja de que eu tenho talento para cantar. Então, eu acho que o testemunho da igreja é um outro ótimo indicativo da parte de Deus de que eu tenho um determinado dom. A igreja reconhece o meu dom, isso é muito importante. Eu não sei se você tem outro... Não, eu gosto muito do papel da igreja, e aí nós fazemos uma relação com, acredito que o último podcast sobre dons, que fala da importância da igreja local, então. Isso. Porque o mordomo, ele está servindo, ele recebeu algo para edificar, ajudar, abençoar outras pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa desconectada de uma igreja local, ele vai ter muito mais dificuldade de saber qual é o seu dom. Sim, porque se você não interage com pessoas, não está no meio de uma comunidade, como que você vai ver? Ou seja, Deus, ele vai querer te conceder dons para que você seja bênção para uma determinada comunidade. Você não estando em comunidade, vai ficar muito mais difícil você conseguir encontrar esse dom. Então, nesse caso, o primeiro passo é, caso você não esteja em uma igreja, Deus vai mostrar o dom através da palavra, através do estudo, da reflexão, da confirmação dos irmãos, mas na igreja. A pessoa que não está na igreja, ela torna essa busca bem mais complicada. Muito legal. E aí isso me permite a brincadeira, né? Quando os pastores falam igreja, é igreja. Isso não vale mãe, esposa, nem filhos, né? Eu me lembrei rapidamente, eu amo cantar, que não significa que eu sei cantar. Eu troco, inclusive, as letras. E o meu filho mais novo diz, pai, você canta muito bem. Então, isso não vale, né? Não vale. Mas tô achando que o assunto aqui tá muito calmo, assim. Eu quero dar uma apimentada, né? Principalmente para quem não é do meio cristão. Pastor Juliano, tu disseste para mim que essa mordomia está relacionada, junto com o pastor Wellington, tudo aquilo que eu tenho, minha saúde, então o meu trabalho, consequentemente o meu carro, o meu dinheiro. Sim. E eu queria falar um pouquinho, então, essa questão de contribuição financeira para dentro da igreja.
Que para quem é um crente maduro, ele já consegue entender o que isso significa, devolver para o Senhor que é do Senhor, né? Mas para quem está nos ouvindo de repente a primeira vez, pode dizer assim, igreja já está querendo meu dinheiro, um espaço no céu. Então, o que a Bíblia nos ensina sobre o dízimo e como ele se relaciona com essa contribuição financeira no Novo Testamento, se eu puder ainda dar uma apimentada? Se é possível? Quer que eu refaça a pergunta? Não, eu entendi. Porque é um assunto delicado, né, pastores? Sim, é delicado. Principalmente, né? É delicado pelo seguinte, porque infelizmente nós temos muito maus exemplos. E esses maus exemplos, eles acabam impedindo que as pessoas façam algo que seja ordenado por Deus, algo que nós devamos fazer. Então, você disse no Novo Testamento. O que eu queria dizer é que, geralmente, um argumento apresentado é que o dízimo era algo da lei. E uma vez que nós não estamos mais na lei, aí quer você use um outro tempo, uma outra dispensação, isso não é o foco, eles vão dizer, então, isso era da lei e morreu com a lei. Nós temos que deixar claro que as instâncias na Bíblia que falam sobre doar, ofertar, elas antecedem a lei. Sim. Então, nós temos, por exemplo, Abraão com Melquisedeque. Então, por exemplo, não é lei. Bem antes da lei. Bem antes da lei. Então, indo para o Novo Testamento, quando a Bíblia fala sobre ofertas, na verdade, a Bíblia fala de até, se você for ver, mais do que 10%. Claro. Nós não, as pessoas falam do dízimo pensando, você tem que dar 10%. Mas veja, depende do seu coração. E aqui, eu acho que a questão, voltando com mordomia, para eu passar para o pastor Juliano, é que o dinheiro não é seu. Então, na verdade, as pessoas falam, você está dando. Eu conheci vários pastores que falam, não, você está devolvendo, porque não é seu. No sentido de que, veja, se tudo que nós temos vem de Deus, tudo, sem nenhuma exceção, a nossa vida financeira também vem de Deus. Então, assim, você devolve para Deus aquilo que você recebeu de Deus. Porque, por vezes, nós não pensamos, por exemplo, mas eu trabalhei, eu fiz, mas quem te concedeu saúde? Quem te deu entendimento? E se Deus resolver tirar a sua saúde, como ficará a tua renda? Graças a Deus que nós não temos um Deus mesquinho ou que age como homem, mas misericordioso. Mas tudo vem dele. Sim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham, sim, os que nela edificam. Então, eu acho que assim, Diego, na minha leitura, eu sei que tem escândalos e isso afeta tratar do tema com digamos, com mais liberdade. Parece que a gente está preso assim, a gente não se sente tão à vontade de falar sobre o assunto por conta dos escândalos. Isso é um fato. Sim. Mas eu acho que a resistência em tratar o tema tem muito mais a ver com o coração humano, sabia? Eu creio também. Tem muito mais a ver com o coração humano, porque Jesus tratou o dinheiro como uma deidade, como um Deus. Ele diz que é impossível servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Então, se há uma coisa que Jesus chamou de Deus, deu um atributo divino, digamos assim, a algo, esse algo foi o dinheiro. Porque o dinheiro exerce um poder terrível no coração das pessoas. Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, por que a gente tem dificuldade de falar de dinheiro? Porque nós somos naturalmente mesquinhos, gananciosos, apegados ao dinheiro, avarentos. Esse é o nosso coração. Então, acho que a dificuldade maior em tratar do tema tem a ver com o coração. O coração habitando, ou melhor, o dinheiro habitando o nosso coração e não o nosso bolso. O Wellington falou uma coisa importante. O dízimo no Antigo Testamento, o dízimo era piso de contribuição, nunca foi teto. Era o mínimo que as pessoas tinham que contribuir. Porque além do dízimo, você tinha tantas outras coisas que as pessoas entregavam. As ofertas, os sacrifícios. Era muito mais do que meramente o dízimo, né? Então, mesmo que você diga, não, a lei se cumpriu em Cristo e a gente não está debaixo da lei,
O argumento do Wellington é perfeito. Então, o dízimo é anterior à lei. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, né? Você tem os nossos primeiros pais, né? Os primeiros habitantes da terra fazendo ofertas a Deus. Você vê Caim e Abel ofertando. Então, o ato de entregar coisas para Deus é muito antiga. Tão antiga quanto a humanidade. E o ato de entregar coisas para Deus é dizendo: Deus, o que eu tenho pertence ao Senhor. Então, eu estou retornando ao Senhor aquilo que pertence. É um exercício para o coração. Eu acredito que a melhor maneira da gente vencer esse demônio chamado Mamon, essa força escravizante que é o dinheiro, é através da generosidade. É a contribuição. É a única forma que a gente tem de vencer. Não adianta ler livros sobre dízimo, não adianta ouvir sermão sobre dízimo, é o ato de você doar, é o ato de você dar, ofertar. À medida que você dá, doa, oferta, você vai quebrando o poder da ganância, do materialismo e da avareza que existe no nosso coração. E é tão interessante quando disseste Abel e Caim, porque inclusive ambos, né, um deu o seu melhor e o outro nem tão melhor para ofertar ao Senhor. E eu estou falando isso porque uma das perguntas que veio, mas já mais ou menos introduziu o princípio da resposta eu sou obrigado a doar 10% do que eu recebo para a igreja? Isso é uma obrigação? Ou se eu posso ser um cara muito legal, eu sirvo nos ministérios X, Y, Z, mas eu não quero dizimar. É ou não é obrigado a dizimar esses 10%? Não, ninguém é obrigado. Se a pessoa está fazendo isso por obrigação, a coisa já está errada desde o começo. Ninguém é obrigado. A Bíblia orienta em várias situações de que nós devemos fazer isso a partir da bondade do nosso coração. Agora, o que o Juliano mencionou é importante. Uma pessoa que diz, mas eu não quero fazer, nós temos que avaliar o coração dessa pessoa. Por que não dar? Perfeito. Por que não devolver? E por vezes as pessoas usam o escândalo até para corroborar já a dureza que já existe. Então, deu para você entender? Claro que sim. Até porque, por exemplo, eu conheço tantas igrejas sérias, pessoas sérias, com ministérios transparentes e que fazem coisas maravilhosas, mas nem sempre eles têm a ajuda que deveria. Então, veja, o bom exemplo necessariamente não gera mais doação. Deveria, em alguns casos sim, em outros não. Mas o mau exemplo geralmente tem esse poder de destruir. Então, não, a pessoa não é obrigada. Agora, pastoralmente falando, eu digo que a pessoa deveria, com Deus, orar e falar: Deus, eu preciso tratar essa questão do meu coração. O Senhor precisa lidar comigo nessa questão. Por favor, não, pode. Agora tu falou isso, eu lembrei de uma coisa, então já que a gente está falando para os nossos ouvintes, né? Nós precisamos, isso tem que partir do coração. Então, biblicamente, a gente já sabe que isso é um privilégio. Então, como que a gente pode trabalhar isso dentro da igreja? Para ajudar um irmão, de repente, que está com um problema desses, que não consegue se entregar o suficiente de dar para a igreja, de dar para Deus, perdão, o que é de Deus? Devolver esses dízimos, suas ofertas, ofertar, né? Então, como que a gente poderia isso Como que a gente pode ajudar esse irmão dentro da igreja, assim? Vocês teriam uma ideia? Uma coisa que eu falaria também a respeito disso é que, assim, embora a questão dos 10%, vocês mataram aí a charada, não é obrigação, é privilégio, né? Mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, a Bíblia sempre trabalha a partir da perspectiva do privilégio. É um privilégio a gente contribuir com alguém, com a igreja e por aí vai. Os 10%, eles são um critério que a gente adotou no Novo Testamento e nos dias atuais. Um bom critério, 10%, porque é uma coisa proporcional ao que cada um vai receber, né? Então, a gente acabou mantendo essa boa prática do Antigo Testamento, mas não que tenha que ser 10%. Dito. Pode ser mais, por que não pode ser mais? Sim. De 10%? A contribuição, ela parte da generosidade do coração, que emerge da generosidade de Deus em nos oferecer Cristo. Essa é toda a argumentação de Paulo nas cartas dele. Quando Paulo fala de contribuição, principalmente em Coríntios, eu não vou citar agora porque a gente gastaria 20 minutos só falando sobre isso. Quando você percebe os argumentos de Paulo, ele fala, por exemplo, Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Ele entregou, ele deu, ele foi generoso. Então, assim, será que a generosidade de Cristo, o amor de Cristo, me constrange a tal ponto
de eu poder oferecer e em que medida o amor de Cristo, a generosidade de Cristo me constrange a ser generoso com a minha comunidade de fé, né? Eu vou ler um texto aqui, eu acho que é interessante, 2 Coríntios 9:7, que diz: cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Um outro texto, 2 Coríntios 9, de 6-7, mesmo texto que eu citei, eu só vou citar os 6, mas digo isso, falando sobre contribuição, sobre dízimo: o que semeia pouco, também pouco colherá. Então isso não é teologia da prosperidade no seu aspecto ruim, né? Sim. Isso é uma teologia da prosperidade bíblica, está na Bíblia. Paulo está dizendo: o que semeia pouco, e esse contexto é quem oferta pouco, quem oferece pouco, quem dá pouco, também pouco colherá. O que semeia com abundância também colherá. Não é uma moeda de troca. Eu vou dar muito dízimo, vou aumentar meu dízimo para Deus me dar mais. Mas é uma questão. E Deus conhece o nosso coração, se a gente está dando por generosidade ou se a gente está dando por interesse. Ele conhece. Se a gente dá por generosidade, porque Ele foi generoso com a gente, e a gente ama a nossa comunidade de fé, a gente acredita na visão que ela tem, e você semeia muito, você vai colher muito. Como que a gente pode ajudar as pessoas? Eu acho que, falando a respeito disso, sendo transparente nas nossas finanças, porque isso cria credibilidade, tendo boas causas para a igreja continuar sendo generosa, né? Então a gente pode facilitar isso, na verdade, como igreja, para que as pessoas se sintam estimuladas e encorajadas a contribuírem, né? Não sei se você tem alguma coisa a adicionar, Wellington. Não, eu acho perfeito. Eu até diria que por vezes, por exemplo, isso eu falo por mim, no começo da minha caminhada cristã, às vezes, quando eu tinha momentos em que a situação financeira não estava tão boa, eu tinha uma tendência: será que esse mês... será que, de repente, só esse mês a coisa... E, por exemplo, o meu pai, como ele me encorajava, ele dizia: Wellington, é uma decisão da fidelidade que você tem que fazer. Então, por vezes, ele falava: ainda que você não sinta, mas seja fiel e faça até Deus, de fato, trabalhar no seu coração. Então, eu acredito que nós cristãos devemos fazer com essa ênfase muito bem colocado pelo pastor Juliano. Eu também agora não vou passar, quem dá mais recebe mais, então agora eu vou dar 110%. Mas se a motivação for financeira, aí você já... É melhor investir numa ação da Bolsa de Valores, tal, porque aí você tem garantia. Vocês aqui falando, tem duas perguntas aqui que são bem interessantes, eu vou desmembrá-la, mas então eu estava aqui pensando, abriu aquela porta lá, pastores, e entrou o pastor Wellington no passado, que está ruim de grana, e falou assim: pastores, não tem dinheiro para dizimar. O que vocês falariam para ele? Bom, primeiro eu tentaria entender por que ele não tem dinheiro para dizimar. Né? Por quê? O que está acontecendo? Existem períodos da vida que realmente fica difícil. A coisa degringolou, Sim. Os problemas vieram, chegou a crise. E para mim o mais importante para essa pessoa é pagar as contas dela. Esse é um ponto. Esse é um caso. O outro caso é da pessoa que diz: eu não tenho dinheiro para dizimar, porque ele acabou de pagar o bi-weekly do carro dele de 1.500. Entendeu? $1.500 quinzenais. Então ele não tem dinheiro para dizimar. Aí eu diria: ter você tem. Você só está empregando o seu dinheiro... Alocando no lugar errado. No lugar errado. Né? Não sei se eu respondi... Não, é perfeito. E eu não vou nem deixar o pastor Wellington responder, porque daí eu vou jogar a segunda pergunta para ti, pastor. Porque isso é bem interessante que tu falou, Juliano, porque eu já me deparei como pastor Wellington no passado, também na proporção diferente. Por exemplo, hoje eu ganhei mais, então eu vou dizimar mais, mas com um pensamento de assim: eu vou dizimar mais porque de repente Deus vai me prover muito mais. Como que eu posso evitar, então, que é a segunda pergunta, de cair numa armadilha de começar a barganhar com Deus? Dizimo mais para poder ganhar mais de Deus ou coisa do gênero. Como que eu evito essa armadilha? Eu acredito que esse é um dos propósitos desse vídeo. É entender que nós somos mordomos. Então, veja, Deus me deu 100%. 100% é dele, não é meu.
eu estou retornando 10, 15, 20% daquilo. Então, por exemplo, eu não tenho como chegar por exemplo, para o meu chefe ou dono de uma empresa e falar assim, mas você deveria ter me dado isso ou aquilo, se tudo é dele. Deu para você entender? Então eu tenho que entender que eu tenho que estar grato, feliz, satisfeito pelo privilégio de ter aquelas coisas. Eu gosto muito da passagem de Paulo, acredito que em Filipenses capítulo 4, quando ele fala do contentamento. O contentamento é ter Deus, não é ter coisas, é Deus. Então, por exemplo, ele estava preso quando ele disse isso. Então, o que basicamente ele disse é: eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Se Deus me abençoar e eu tiver muito, eu estou feliz com Deus. Mas se Deus me permitir que eu passe por situações de escassez, é Ele quem me sustenta. Então, o cristão tem que, ao tentar chegar a essa maturidade, que não é o fato de eu ter dinheiro ou não ter dinheiro, o meu prazer, o meu contentamento não está nesse dinheiro ou na ausência desse dinheiro. Sabemos que ele é importante, mas o nosso contentamento, a nossa satisfação, ela vem de Deus. Isso é legal, porque eu gosto muito de falar, principalmente nos nossos PGs, né? Quando eu vou orar, eu sempre peço que, principalmente pensando em casal, que Deus acelera aquele que está atrasado e atrasa aquele que está acelerado, porque o casal possa caminhar em unidade, né, lado a lado. Porque isso, pastor, que falou uma coisa interessante, se um dos dois lados chegar primeiro nessa maturidade, pode causar, inclusive, problema no casamento. Sim. Porque como que eu digo para minha esposa, que não é o caso, aqui é mero exemplo, né? Como que eu digo para minha esposa, a gente está sem grana, está tudo certo, eu vou dizimar mesmo assim, sendo que minhas contas estão atrasadas, eu tenho filhos pequenos, né? Então, como é importante essa maturidade de ambos o casal, né? Eu acho que por isso que também é importante que o casal venham juntos à igreja, que adorem o Senhor juntos, que orem juntos, né? Façam prospecções juntos perante a obra do Senhor. Muito legal. E, pastores, vou dar o exemplo da Joy aqui. O que a Joy faz com esse dinheiro? O que a igreja faz? Porque eu posso pensar, precisamos de dinheiro para isso, para aquilo, aquele outro. Mas a igreja é do Senhor, o Senhor vai prover. Mas a gente também entende, a gente pode ver biblicamente que até a viúva ofereceu seus jarros para Deus completar com o seu óleo, não. Sim. O que nós fazemos? O que a igreja faz com esse dinheiro? Só para as pessoas entenderem para onde está indo o dinheiro que estão dizimando ou ofertando. Bom, você tem a própria manutenção predial, então boa parte hoje dos nossos recursos, talvez mais da metade dos recursos que a Joy receba hoje mensalmente, metade disso, acredito, ou mais a metade, vai para manutenção predial, para a gente manter a nossa estrutura. Quem não conhece a Joy, né, que está assistindo, ouvindo a gente, o edifício onde nós estamos é grande e demanda. Tem também a manutenção dos pastores, acho que não só a Joy, mas todas as igrejas. Perfeito. Uma como aconteceu no Antigo Testamento, o dízimo do Antigo Testamento, ele tinha como finalidade a manutenção dos levitas, dos sacerdotes. Sim. Então a tribo de Levi era mantida pelos dízimos. Então, e eles se dedicavam integralmente para o cuidado da igreja. E isso era algo assim, muitíssimo sagrado para Deus no Antigo Testamento, tanto é que ele bate muito nessa tecla. Deus é duro. Malaquias, aquele texto de Malaquias, é porque o povo não estava dando o seu dízimo e os sacerdotes não estavam sendo sustentados e honrados dentro das suas funções. Então esse é um ponto também. O outro ponto é a ajuda com os necessitados. Então hoje nós já temos, né, na Joy, algumas ações de misericórdia, de diaconia, em termos de pessoas que não estão vivendo um momento difícil, alguma coisa aconteceu, e a igreja financeiramente apoia, sustenta, e a obra missionária também. Hoje nós já apoiamos uma missionária no caso, e algumas ações missionárias. Recentemente nós dedicamos uma parte, não sei se foi $2.000, quanto foi, para que um livro discipulado fosse traduzido para uma determinada língua, acho que francês, né? Eu acompanhei isso. E esse material foi para uma região ali da África, de fala francesa. Então, assim,
são muitas coisas que a igreja faz com esses recursos, né? Isso é interessante deixar claro, né? Porque eu digo sempre que o pastor ele vive uma vida muito delicada. Perante aos escândalos que acontecem na igreja e algumas igrejas, o irmão está dizimando e porventura o pastor trocou de carro. Isso poderia levantar um suspeito. Sim. Nossa, trocou de carro, é o meu dinheiro que está lá. Mas que a gente precisa entender que o pastor tem o seu trabalho, tem o seu salário. Ao mesmo tempo, as pessoas precisam entender que quando elas chegam no culto, essa aqui é a parte final da igreja. Sim. Porque antes do culto acontecer, muitas outras coisas estão acontecendo, inclusive o cafezinho aqui na Joy, né? Quando as pessoas chegam, quando tá menos 15 graus na rua, que precisa de um cafezinho para aquecer, aquilo tem um custo, né? É claro. Então esse custo tem gente que, né, vocês estão nessa caminhada, mas tem muitas pessoas que têm um horário fixo, né, de trabalho. Ganha por hora. Sim. Das 9 até as 5, das 9 até as 4. O pastor não tem. É verdade. Eu estou falando pastores de fato, né? Sim. A gente não tem horário. A gente jamais um pastor sério conseguiria ser pago por hora aqui nesse país. É impossível. Entendeu? Imagine, Juliano, você dizer para o irmão, olha, o meu horário é das 9 às 5, se vocês precisarem de visita ou ficar doente, por favor, fiquem doentes dentro desse horário, porque depois... Aconselhamento fora, não posso a partir... Então é uma função, ofício, que tem as suas peculiaridades. Com certeza. Paulo fala para Timóteo, né? 1 Timóteo 5, 17 a 19. Devem ser, eu sempre falo isso para vocês, né? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. E ele está falando aqui sobre financeiro. Sim. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, a Bíblia não é contra o dinheiro. A Bíblia é contra o mau uso do dinheiro. A Bíblia é contra o amor ao dinheiro. Mas o dinheiro em si não. Eu acho que é uma forma de honrar. E eu desejo que a Joy sempre seja marcada por uma igreja muito generosa, seja com seus pastores, com seus membros, com seus missionários no tocante à questão financeira. Ô Diego, se você me permite, por exemplo, Gálatas 6, tem um texto também que eu acho muito interessante que diz, e Gálatas 6:6, e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Muito interessante. Perfeito, A Bíblia está dizendo aqui, quando você está aprendendo com alguém, o que, por exemplo, um pastor ou um líder geralmente faz, ele está se doando, estudando, meditando. A Bíblia diz que as pessoas deveriam repartir com aquela pessoa. Perfeitamente, acho que é um belíssimo exemplo. E para nós encerrarmos, que o pessoal da produção já está dizendo que tem que acabar, eu queria que qualquer um dos dois pastores, os dois, enfim... Tem uma pergunta que eu vou usá-la como encerramento, que vocês já falaram mais ou menos sobre, mas só para, então, dar uma palavra de incentivo. Eu sei que a gente falou de mordomia e a gente bateu muito na tecla do financeiro, que faz parte da mordomia, mas quais são as implicações de dar generosamente para a obra de Deus, tanto para pessoas que contribuem, quanto para a comunidade cristã como um todo? Então, eu vou, em vez de responder como pergunta, qual o conselho, o encorajamento que vocês dão para os irmãos? Pensar nisso com carinho, pensar que tudo que é feito é para a obra do Senhor e que isso está sendo um privilégio não somente para ele, mas para a comunidade. Então, qual seria o discurso final, assim, o reforço final? Olha, Diego, eu peço aqui a licença para eu comentar algumas experiências pessoais que eu tive no passado. Então, por exemplo, eu me recordo que algumas igrejas e trabalhos missionários me chamavam para que eu pudesse trabalhar para eles. E nesse caso eu ia porque eu achava aquilo maravilhoso, um momento de aprendizado, de conhecimento de pessoas e novas culturas. Mas assim, eu sofri bastante com isso, porque... por vezes você não recebia, você não tinha nada, mas eu achava que o trabalho era importante. E muitas vezes alguns amigos cristãos falavam, Wellington, não é bem por aí. Mas resumindo a história, o que eu quero dizer, eu experimentei e tenho experimentado de fato essa fidelidade de Deus na minha vida. Eu lembro que em 2006, que foi a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, eu tinha interpretado um pastor da Califórnia e depois de interpretar por várias horas, ele disse o seguinte, ele disse, olha, eu convido vocês para participar de um evento que vai ter e caso vocês tenham o passaporte, eu dou a carta e vocês vão. Eu falei, bom, o passaporte eu tenho, eu acreditava que agora o dinheiro para passagem, essas coisas...
E por ter trabalhado, irmãos se levantaram e falavam: Wellington, eu vou te contribuir com isso, com aquilo. Lindo, outra pessoa chegou e falou assim: não se preocupa com o hotel, porque nós temos uma família cristã que abriu as portas. Então, eu lembro que por vezes, eu até brinquei com alguns amigos e foi até motivo de evangelismo, que eu lembro que uma colega de sala me perguntou, do período da escola, do colégio, perguntou: Wellington, você foi para os Estados Unidos? Eu falei: eu estou nos Estados Unidos na casa de uns irmãos meus. Ela disse: eu conheço seus irmãos, não tem nenhum irmão seu nos Estados Unidos. Eu falei: não é esse tipo de irmão. Né? Então, assim, eu estou resumindo aqui, é uma maneira como Deus abriu portas. Outra coisa, por exemplo, eu doei, por exemplo, muito do meu tempo, uma época, fazendo um programa de rádio em que nós respondíamos perguntas, e o dono daquele programa uma vez perguntou para mim: Wellington, eu preciso de uma pessoa para ir para a Europa, para levar grupos de cristãos. Você toparia? Eu falei: claro. Que missão difícil, né, meu pastor? E assim, com passagem paga, com hotel pago. Então, assim, o que eu quero mostrar com isso é que, de fato, Deus, ele analisa o nosso coração e ele vê aquilo que você faz, e a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Eu acho isso maravilhoso. O homem pode se esquecer, a igreja pode se esquecer, mas o nosso Deus, ele não se esquece. Amém. E tantas coisas acontecem, como eu falei nos bastidores da igreja, e eu dou meu testemunho aqui. A Igreja Joy me ajudou, inclusive, nos meus estudos, para eu poder fazer meu mestrado, poder me aperfeiçoar mais na palavra do Senhor, que a igreja não comenta, a igreja não divulga, não é um segredo, porque todas as nossas contas daqui na igreja são abertas. Se você dá seu dízimo, a sua oferta, você pode perguntar para o nosso tesoureiro o que está acontecendo com o dinheiro, e lá com certeza está uma linha dizendo que foi uma ajuda ao seminarista aqui que você fala, e isso me ajudou muito, não só a mim, como a obra que eu tenho tentado levar do Senhor, bem como a minha família também, né? Então, sinto-se encorajados a isso. Pastor Juliano, quer encerrar? Perfeito. A obra de Deus avança também através dos recursos financeiros. Alguns acreditam, e eu também, que Paulo escreveu Romanos com essa finalidade também. Era uma igreja que não conhecia o apóstolo Paulo, então ali em Romanos ele praticamente apresenta a teologia dele. Fala: esse sou eu. Estão falando de mim, não é verdade, esse sou eu. Né? É isso que eu defendo, é isso que eu prego. Porque no final da carta, ele pede para ser encaminhado por aqueles irmãos para uma determinada região para pregar o evangelho. E o termo ali, ser encaminhado, diz respeito a ser mantido, ter recursos para poder pregar o evangelho em outro lugar. Então a gente não tem que ter vergonha de falar de finanças, porque a Bíblia nunca teve constrangimento de falar sobre isso. Como você falou, nossas finanças estão abertas, nós somos sérios na administração dos nossos recursos, nós não fazemos apelo e manipulação barata. Perfeito. A gente não tem nem arrecadação pública, dízimos e ofertas. Essa não tem que ser a ênfase do nosso culto, né? Então, o que eu espero é que a nossa igreja entenda isso e ela seja uma igreja generosa. Eu lembro quando Davi planejou a construção do templo e angariou fundos para a construção. E o povo foi tão generoso que ele teve que pedir para o pessoal parar. Verdade. E aí ele faz uma oração linda. Fala: Senhor, tu é riqueza, teu poder, teu domínio, muito obrigado. Assim, ele explode em louvor. E ele diz assim: quem sou eu e quem é o meu povo para que nós pudéssemos ofertar todas essas coisas? Então, um povo que se sentia privilegiado em ofertar, em participar do que Deus estava fazendo na história. Eu posso encerrar com um versículo? Por favor. Provérbios 11, 25. Um texto que eu gosto, que diz: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Graças a Deus. Que a gente seja assim, uma alma generosa com os outros, com a família, mas também com a comunidade, que tem abençoado tantas pessoas. Maravilha, acho que dá para nós encerrarmos com essa linda passagem, Provérbios, um livro de sabedoria, né? Mas queremos deixar muito bem claro, se você está nos ouvindo pela primeira vez, está vindo na Joy, ainda não é um irmão que caminha conosco há muito tempo, não se sinta ofendido em nenhum momento. Se você não tem condições ou não está com o seu coração preparado para isso, nós te amamos, Jesus te ama, nossa igreja te ama, você é muito bem-vindo. Agora, se você já caminha conosco, já é um crente maduro, reflita sobre isso, se caso essa não está sendo uma importância no seu dia a dia, na sua oração. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.